Marangoni com a gente, direto de Brasília, porque tem informação. Diga lá, Megali. O Zetel se entregou, tá? Se entregou, agora chegou a gente informação. tem essa confirmação, se entregou. Em nota da defesa dele, olha, tendo tomado conhecimento da deflagração da terceira fase da Operação Compliance Zero, a defesa de Fabiano Campos Zetel, informa que seu cliente já se apresentou à Polícia Federal. Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades. Nota da defesa de Fabiano Zetel, que se entregou então à Polícia Federal. Afonso Marangoni é assunto do dia em Brasília, certamente com vários desdobramentos, né, para você acompanhar por aí. Conta pra gente como é que estão essas conversas, a repercussão dessa prisão. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Sheila, Carla, Megali. Olha, isso realmente vem como uma bomba em Brasília, aumenta inclusive especulações de que o Daniel Vorcaro possa decidir por fazer uma colaboração com a Justiça, uma espécie de delação premiada para justamente dar mais detalhes e assim ter algum tipo de benefício, porque esta prisão vem então depois dessa medida do ministro André Mendonça, sendo que ele já tinha tido uma passagem pela prisão, foram 11 dias e depois foi liberado. Agora fica um pouco mais remota esta possibilidade, já que a decisão que o ministro André Mendonça levantou o sigilo mostra muitos detalhes em relação a esse esquema, né, criminoso apontado pela Polícia Federal. A Polícia Federal fala inclusive, né, gente, em 4 núcleos principais de atuação. A gente conhecia muito o núcleo 1, agora assim classificado, que é o núcleo financeiro, responsável pela estruturação de fraudes contra o sistema financeiro nacional, que era tudo aquilo que a gente vinha trazendo, CDBs com valores de recompensa muito maior do que o mercado, e acabou vendo que não tinha base para pagar esses CDBs, muito acabou então onerando o Fundo Garantidor de Créditos. Este é um ponto, mas são outros 3 núcleos. Núcleo de corrupção institucional, e isso a decisão mostra com muita clareza, voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central, portanto, para passar informações privilegiadas a Daniel Vorcaro. Outro núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, com a operação de empresas interpostas, cruzadas, justamente para que dinheiro vindo de origens erradas, ilícitas, pudesse ser lavado e ficar no patrimônio de forma escusa. E um 4º núcleo também importante de intimidação e obstrução de justiça, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades. No caso de jornalistas, tem um diálogo do Daniel Vorcaro, muito forte, né, falando inclusive em dar pau em um jornalista, etc. Essas são as informações. O Megali trouxe a informação de agora, que é a entrega do Fabiano Zetel. Então são 4 prisões preventivas autorizadas pelo ministro André Mendonça. Daniel Vorcaro, dono do Master, Fabiano Campos Zetel, que não tinha sido encontrado em casa, mas agora se entrega às autoridades, e além deles, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, que é dado como coordenador de atividades voltado às obtenções de informações, monitoramento de pessoas e levantamento de dados considerados relevantes para o interesse desse grupo, e também Marilson Roseno da Silva, que é um policial federal aposentado, integrante desta estrutura paralela de monitoramento e investigação. Tudo isso nas palavras da Polícia Federal. Além das 4 prisões, tornozeleira eletrônica em 4 pessoas. Paulo Sérgio Neves Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, mostrando aí com mais clareza a infiltração, né, desse esquema também nas instituições. Beline Santana, também do Banco Central, que era considerado uma espécie de empregado e consultor de Vorcaro em relação a temas de Banco Central. E 2 outros nomes dessa estrutura, Leonardo Augusto Furtado Palhares e Ana Cláudia Queiroz de Paiva. Esses serão monitorados por tornozeleira eletrônica. Sheila, você falava da repercussão política, isso é imediato aqui no Congresso. Um primeiro reflexo é que a CPI do crime organizado tinha ainda um fio de esperança em ouvir hoje Daniel Vorcaro, que estava marcado, mas obviamente com a prisão não tinha mais condição dos trabalhos continuarem, a sessão foi cancelada. E aí já os deputados começam a se manifestar nas redes sociais, e daqui a pouco o Congresso vai estar bem cheio, porque tem votações importantes nesta quarta-feira, então a expectativa é que esse tema repercuta muito aqui
no dia de hoje. A gente vai vendo mais detalhes, novos contornos, né, dessa investigação. A equipe da Band toda integrada, bem diligente, com várias informações. Olha, mensagens indicam pagamento de R$1 milhão por mês para grupo que monitorava jornalistas. Essa é uma das informações que a gente trouxe aqui. E assim a gente vai trazendo informações ao longo da nossa programação, porque o sigilo desta decisão do ministro André Mendonça foi derrubado, levantado agora há pouco. Ô Marangoni, talvez o ouvinte que não mergulhou tanto, né, porque é um terreno meio árido, né, esse do Banco Master. É difícil entender essas negociatas todas, são muitos nomes, né? Talvez ele não saiba por que a gente está dando tanta atenção pro Zettel ou Zettel. O Zettel, diz aqui o texto de hoje, né, da autorização da ação. Manteve atuação direta e reiterada em apoio às atividades desenvolvidas por Daniel Bueno Vorcaro, participando da estrutura operacional responsável pela execução e viabilização financeira de diversas iniciativas relacionadas aos interesses do grupo investigado. O que quer dizer isso? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que o Zettel comprou uma parte de um hotel que pertencia à família do Dias Toffoli. Essa é a grande ligação de Toffoli com o escândalo do Banco Master. É isso que está muito mal explicado ainda, e tudo se esconde, talvez, nas turvas águas das piscinas aquecidas do Hotel Taiaiá, no interior do Paraná. Né? Por que é que o Zettel teve esse interesse abrupto, e aí, de maneira indireta, Vorcaro teve interesse no hotel no interior do Paraná com vista para uma represa? Né? São muitas as questões que a gente tem a respeito desse assunto. Sim. E quando a gente fala numa possibilidade de delação premiada, é impossível não observar uma nuvem escura sobrevoando o prédio do STF. Né? Então, esse caso ganha novos contornos e novas possibilidades a partir de agora, né? Pois é. O Megali, acabou de sair uma nota do Supremo Tribunal Federal, dando mais esclarecimentos, algumas informações adicionais. Vocês me permitem, eu vou trazer aqui o teor dessa nota, dizendo que o Supremo autorizou sim essa operação, da nova fase da Operação Compliance Zero, em cumprimento à decisão do ministro André Mendonça, que a nossa equipe diz que ele está no exterior, despachou do exterior e acolheu então o pedido da Polícia Federal. Aí está lá que está sendo cumprido os mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, e aí diz aqui o último parágrafo dessa nota, olha, em relação a esse último núcleo, que é o de intimidação e obstrução de justiça, identificaram-se indícios de realização de acessos indevidos a sistemas sigilosos de instituições públicas com competência investigativa, inclusive no âmbito internacional. Dentre tais entidades que teriam tido acessos indevidos, sabe quem está? Polícia Federal, Ministério Público, FBI e Interpol. Portanto, isso vai ganhando um contorno internacional muito grande também. Com certeza, essas instituições, FBI e Interpol, vão se interessar por essas investigações. Então, esse núcleo que foi elaborado aí por Daniel Vorcaro, que é dado como líder dessa organização criminosa, ele fez um trabalho, né, de acesso a informações sigilosas, sistemas sigilosos de Polícia Federal, Ministério Público, FBI e Interpol. Essa é a mais nova novidade. Marangoni, posso fazer mais uma? Uhum. Carpete verde é Senado? Eu sempre fico na dúvida. Onde é que você tá, Marangoni? Câmara. Câmara. Qual é a cor do Senado? Azul. Azul. Um é verde, outro é azul. Salão azul e salão verde. Então o Marangoni tá na Câmara. 9h44 de uma quarta-feira, né? Sendo que Brasília acordou com esse terremoto. Não seria o momento de haver grande circulação de deputados querendo repercutir essa notícia? Não seria esse o momento dos caras, né, estarem à caça dos microfones, gravando vídeos, falando a respeito desse assunto? E eu sinto um silêncio sepulcral, né? Nem cemitérios, né, são tão silenciosos quanto esse corredor em que o Marangoni está agora. A gente fica com a impressão aqui de São Paulo, a 1.000 quilômetros de distância, que Brasília está inteira com uma certa parte da anatomia traseira na mão. É por aí, Marangoni? Tá todo mundo meio em compasso de espera, com medo de estar na linha de tiro do ventilador?
Olha, Vorcaro, olha, Megali, Fala uma coisa dessas. olha, Não te convido mais para minhas festas em Trancoso. Olha, Megali, essa questão do Daniel Vorcaro não é de hoje que gera apreensão aqui nos corredores do Congresso Nacional e também dos poderes de forma geral. Tem sim algumas manifestações mais tímidas, de pedidos até inclusive de comissão parlamentar de inquérito, mas isso muitos dizem aqui também que sabe que não vai acabar avançando, porque acaba que afeta muitas e muitas pessoas. Então hoje, com uma operação dessa dimensão, com a prisão do Daniel Vorcaro, gera sim uma apreensão grande aqui na capital federal e a gente vê que as manifestações vêm muito por redes sociais de alguns parlamentares específicos, mas ainda tudo muito tímido. Daqui a pouco, né, vai ter a votação da PEC da Segurança Pública mais para tarde e aí obrigatoriamente aqui vai estar movimentado, a gente da imprensa vai tentar repercutir isso com alguns parlamentares. Mas sim, existe esse clima de apreensão porque essa decisão do ministro André Mendonça e que agora a gente tem acesso ao teor dela, mostra que houve uma infiltração, né, desse esquema do Daniel Vorcaro no mundo político, nas instituições como um todo. Então, assim, a gente ainda não tem uma clareza de como isso implica nomes importantes e conhecidos, mas isso já é dito aqui como uma questão de preocupação, sim. Vamos ver como vai se comportar o Daniel Vorcaro, ver se essa prisão preventiva se estende por mais tempo ou não, e como os advogados, né, que ele está muito bem assessorado pelos melhores advogados, vão orientar ele se ele deve fazer ou não alguma delação premiada, que essa delação premiada tem sim um potencial explosivo, é o que a gente ouve aqui desde o início da revelação desse esquema, que na verdade vai ganhando contornos mais graves a cada nova decisão do Supremo Tribunal Federal, né?